E aí pessoal, beleza? Sou o professor Tiago Fernandes. Vamos lá para mais uma aula do conteúdo de anatomia do sistema nervoso. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre anatomia do diencéfalo, tá? Em aulas anteriores você pode estar observando, já foi ministrado a parte introdutória da anatomia do sistema nervoso, já foi dado a parte de telencéfalo e agora vamos ter como continuidade esse conteúdo do diencéfalo, beleza? Bora lá para a nossa aula de neuroanatomia diencéfalo. Então, nós vimos que o telencéfalo, a parte mais externa do nosso encéfalo, né, essas estruturas que compreendem o cérebro, né, a parte mais externa, nós temos o telencéfalo, os hemisférios cerebrais, nós temos o corpo caloso, que faz parte do telencéfalo, e os núcleos da base. Né? Já foi visto tudo isso. Os lobos cerebrais, né? Os hemisférios com seus lobos. Já foi estudado o corpo caloso, que é o elemento aí de comunicação entre os dois hemisférios cerebrais. E também foi visto os núcleos da base, tá certo? Juntamente a posição, a algumas funções dos núcleos da base. Beleza? Agora vamos partir para a parte do cérebro mais interna, que é chamado de diencéfalo. O diencéfalo nós já vimos, né, nas aulas introdutórias, né, que a terceira das quatro partes principais do encéfalo, quando seguimos da direção caudal para a rostral. Então, forma a parte central do prosencéfalo. Nós vimos que aquela placa neural, né, na embriologia, puxando mais para a embriologia agora. A placa neural, quando ela forma o tubo neural, o tubo neural ele vai sofrer algumas modificações ao longo dos dias, né? Então essas modificações são geradas, né, no tubo neural algumas vesículas, algumas proeminências chamadas de vesículas, tá certo? E essas três primeiras vesículas formadas ali, né, originadas do tubo neural, são chamadas de prosencéfalo, abaixo do prosencéfalo, mesencéfalo, e abaixo do mesencéfalo nós temos aí o rombencéfalo. Então nós temos aí essas três vesículas, né, formadas a partir do tubo neural na embriologia. Aí nós vimos que o prosencéfalo, que é esse que está em destaque aqui, ó, prosencéfalo, ele vai sofrer mais modificações, né, adiante. O prosencéfalo vai dar origem aí o telencéfalo, que são os hemisférios cerebrais, né, o corpo caloso e os núcleos da base. Então, prosencéfalo dá origem a telencéfalo e diencéfalo, que é o objeto de estudo de hoje, tá certo? Então, o diencéfalo vai compreender todas essas quatro estruturas que estão apontadas aqui nessa imagem. Nós temos o tálamo, aqui em cima nós temos o corpo caloso, que faz parte do telencéfalo. Diencéfalo vai ser constituído pelo tálamo, isso aqui. Abaixo do tálamo, hipotálamo. Ali atrás do tálamo, nós vamos ter o epitálamo, isso aqui, essa estrutura é chamada de epitálamo, que contém a glândula pineal. E aqui nós temos nessa posição o subtálamo, tá certo? Então, tem tálamo no meio, o tálamo faz fazer parte do diencéfalo, beleza? Então, tudo que tem tálamo constitui aí o diencéfalo. Tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo também faz parte aí do diencéfalo. Então, o diencéfalo consiste praticamente em três estruturas, né, não levando em consideração, nesse caso, nessa classificação aqui, né, algumas literaturas citam só essas três, mas vamos aqui englobar o subtálamo, tá certo? Que imageia o terceiro ventrículo e são constituídas principalmente de substância cinzenta. Então, nós temos o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo, três estruturas cerebrais, tá certo? Localizadas no cérebro,
que desempenham aí papéis diferentes em várias funções cerebrais, beleza? Então, essas três estruturas, mais adicionado dessa quarta chamada de subtálamo, nós vamos ter uma variedade de funções do nosso organismo. Tá? Por exemplo, o tálamo, a localização do tálamo é uma grande estrutura de massa cinzenta, como já foi citado, localizado no centro do cérebro, tá certo? Dentro do diencéfalo, fazendo parte aí do diencéfalo. Beleza? A função do tálamo, muitas vezes essa estrutura chamada de tálamo é considerado o centro de retransmissão do cérebro, tá certo? Porque ela vai atuar aí como um hub, como uma estação aí de distribuição de informações, de distribuição, de retransmissão de informações sensoriais, tá certo? Exceto o olfato, né, em se falando aí do tálamo, beleza? Eu estou falando um pouco rápido, mas como esse vídeo ele está no YouTube, então você pode colocar um pouco mais devagar, um pouco mais rápido, aí para você otimizar o seu estudo de acordo com o que você está compreendendo, né? Com a velocidade que você está compreendendo, beleza? Então ainda falando um pouco sobre tálamo, né? Que ele vai receber essa estrutura. Tálamo, eu vou circundar ele aqui, ó. Tálamo é essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó. Isso é tálamo, tá certo? Aqui no meio nós temos essa estrutura aqui chamada de aderência intertalâmica. Já já a gente vai ver um pouco mais disso, tá certo? Mas isso daqui põe em comunicação tanto o tálamo do lado esquerdo quanto o tálamo do lado direito, tá certo? Então nós temos aí essas estruturas. Já já, aqui eu estou só citando a parte mais introdutória sobre o tálamo. Nesse slide aqui a gente já vê um pouco mais de detalhes, tá certo? A gente vê um pouco mais de detalhes. A gente tem os hemisférios cerebrais que faz parte aí do telencéfalo. Essa região aqui ela é anterior, aqui atrás posterior, tá certo? Posterior. Então nós podemos observar que o hipotálamo ele é anterior e o epitálamo ele é posterior. Beleza? Então já estamos aí localizando tálamo, onde é que se localiza o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo. Então, tálamo, essa palavra tálamo significa cama de núpcias, algo parecido. Acho que é uma palavra grega que significa isso, porque antigamente as camas nupciais de casais eram ovaladas, né, em formato oval, enfim, aí deram nome a essa câmara aqui. O tálamo ele é oco, tá certo? Essa estrutura aqui ela é oca. O espaço que preenche aqui o tálamo, esse espaço é chamado de terceiro ventrículo, tá certo? A cavidade em si, tá? Então nós temos aqui em cima, essa região oca aqui de cima é chamado é o ventrículo lateral, o oco, o espaço, a câmara é chamada de ventrículo lateral. Do ventrículo lateral, o líquido cefalorraquidiano, que já foi visto na aula de telencéfalo, o líquido cefalorraquidiano, ele flui para dentro, sai do ventrículo lateral e vem para dentro do terceiro ventrículo, que é toda essa câmara aqui, ó. Todo esse espaço, a cavidade, tá certo? A cavidade. Toda essa cavidade é chamada de terceiro ventrículo, tá certo? O terceiro ventrículo ele vai ter o espaço do tálamo, aqui do hipotálamo, e esse líquido cefalorraquidiano vai fluir para o quarto ventrículo, que é essa região aqui, ó. Tá certo? Beleza? Mas aí só para dar nomes, Aqui nós temos o tálamo. Do tálamo nós temos essa aberturazinha aqui, ó, chamada de forame interventricular. Esse forame interventricular, o próprio nome já está dizendo, é uma abertura, tá certo? Uma abertura que vai permitir o líquido cefalorraquidiano sair do ventrículo lateral
e entrar agora no terceiro ventrículo, tá certo? Aí, falando de tálamo, então tálamo é essa região, tem um tálamo, uma região do tálamo do lado esquerdo, outra do lado direito, tá certo? E o ponto de comunicação entre essas duas estruturas, né, essas duas regiões, é a aderência intertalâmica. Aderência intertalâmica. Beleza? O que mais? O que mais? Aqui nós temos o hipotálamo. Abaixo do hipotálamo nós temos o quiasma óptico. O nome já está dizendo, né? Faz parte aí, né, do sistema nervoso visual. Nós temos aqui embaixo a hipófise. Então, hipotálamo, logo abaixo, hipófise. Beleza? O subtálamo, ele está localizado aqui, ó. Aqui, ó. Acima aqui do mesencéfalo, ó, fazendo aqui a parte aqui do mesencéfalo, aqui em cima. Isso aqui é subtálamo, tá? Aqui atrás nós temos o epitálamo, que epitálamo contém a glândula pineal, tá certo? Contém a glândula pineal. Essa glândula pineal, ela faz parte ali da regulação do sono, tá certo? Mas bora lá, falando de um a um, tá certo? Tecendo discussões um pouco aqui, rapidamente, sobre o tálamo, né? Já falei, né, algumas funções do tálamo, já falei que ele atua aí como um centro de distribuição sensorial, né, de informações sensoriais, que vai receber informações sensoriais de diversas partes do corpo, né, como visão, audição, tato, sabores, exceto o olfato, tá certo? Exceto o olfato. Então, tudo isso vai passar pelo tálamo, vai passar aí pelo tálamo, beleza? Além disso, o tálamo vai desempenhar papel fundamental, né, um papel de grande relevância no processo, no processamento e regulação do sono e também da consciência, beleza? Então, tálamo vai desempenhar todas essas funções. Abaixo do tálamo, nós temos o hipotálamo. Hipotálamo. O hipotálamo está localizado abaixo do tálamo, dentro do diencéfalo. Então, o hipotálamo constitui parte do diencéfalo. Beleza? Constitui aí parte do diencéfalo. Faz parte do sistema límbico, tá certo? Hipotálamo faz parte do sistema límbico e vai desempenhar papel fundamental. O hipotálamo desempenha papel fundamental na regulação do sistema nervoso autônomo, tá certo? Sistema nervoso autônomo. Participa no controle da homeostase do nosso corpo. O hipotálamo está envolvido na regulação do sono, da fome, temperatura, sede, equilíbrio, fome eu já falei, né? Foi o primeiro. Então, tudo isso, todas essas funções reguladas aí pelo hipotálamo, tá certo? E o hipotálamo, ele tem uma comunicação direta com a hipófise. A hipófise, a gente sabe que é uma glândula que vai aí produzir uma miríade de hormônios, tá certo? Uma diversidade de hormônios. E a hipófise, ela muitas vezes é controlada aí por hormônios produzidos pelo hipotálamo. Beleza? Beleza? Show? Show? Então, o hipotálamo também, ele influencia as respostas emocionais, comportamentais. Então, nós vemos aí uma ação bem relevante dessa estrutura do hipotálamo, tá certo? Também tem relevância na regulação do ciclo circadiano, no ciclo sono-vigília, e é parte fundamental, né? Fundamental para a manutenção da homeostase do nosso corpo. Então, é uma estrutura muito, muito relevante e que deve ser preservada, para não ter grandes prejuízos, tá certo?
Então, tálamo faz parte de encéfalo, hipotálamo faz parte de encéfalo. Tá certo? Além disso, nós temos o epitálamo. Epitálamo está aqui posterior, né? Posteriorizada. Epitálamo. Tá certo? Deixa eu só olhar agora aqui no teto, aqui, ó, no teto dessa cavidade. Qual é a cavidade do diencéfalo? É o terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo relaciona-se com o diencéfalo. E aqui no teto, né, do terceiro ventrículo aqui, ó, isso em laranja aqui, ó, em amarelado, é o plexo corioide. Plexo corioide. Esse plexo, ele produz o líquido cefalorraquidiano. Então preenche essa cavidade chamada terceiro ventrículo e esse líquido cefalorraquidiano vai fluir para dentro do quarto ventrículo, passando através desse ducto aqui, chamado de aqueduto mesencefálico ou aqueduto cerebral. Perfeito, pessoal? Beleza? Beleza? Então, falei sobre tálamo, mostrei a localização, mostrei a aderência intertalâmica, mostrei que abaixo do tálamo nós temos o hipotálamo, citei algumas funções, citei a localização. Agora estou falando do epitálamo, tá certo? Epitálamo é a menor área aí do cérebro, né, dessas regiões que eu acabei de citar. O epitálamo é a menor delas, tá certo? A menor delas aqui. O epitálamo contém uma glândula de extrema importância para a regulação do sono, tá certo? Então vai desempenhar papel fundamental aí na regulação dos ritmos circadianos e do ciclo do sono e vigília. Que glândula é essa? Que glândula é essa? A glândula pineal. Glândula pineal, beleza? Então, o epitálamo contém a glândula pineal que produz um hormônio chamado de melatonina. Melatonina. Então, a melatonina que vocês compram aí, né, para ajudar no controle do sono de vocês, né, a regular o sono, a melatonina ela vai ajudar você, né, quando você pega no sono, você ter todas as fases bem definidas do seu sono. Então, a melatonina é produzida pela glândula pineal, que está presente no epitálamo, justamente nessa regiãozinha aqui posterior do diencéfalo. Perfeito? Perfeito? Show de bola. Que mais? Que mais? Então, epitálamo, outra função do epitálamo, né? A gente costuma citar somente que ela contém a glândula pineal, que tem essa função aí, né, envolvida na regulação do sono, mas o epitálamo também desempenha papel na regulação das emoções e funções motoras, beleza? Regulação aí das funções motoras e emoções, tá certo? Então a gente vê aí que essa região do diencéfalo em conjunto, né, regula várias coisas aí no nosso corpo. Show? Mais do mesmo, mais do mesmo. Aqui nós temos uma figura real, né? Aqui em cima, olha, corpo caloso, corpo caloso, corpo caloso. Corpo caloso faz parte do telencéfalo. Telencéfalo, ele vai conter esse ventrículo chamado de ventrículo lateral. Ventrículo lateral se relaciona com telencéfalo. Diencéfalo se relaciona com terceiro ventrículo. Ó. Terceiro ventrículo aqui, ó. Olha o que eu tinha falado para você. Terceiro ventrículo. Toda essa cavidade aqui, ó. Terceiro ventrículo. Beleza? Então, o líquido cefalorraquidiano do ventrículo lateral passa para dentro do terceiro ventrículo através do forame interventricular. Forame interventricular. Forame interventricular. Tá aqui, ó. Show? Aí vai encher o terceiro ventrículo com líquido cefalorraquidiano. E o próprio terceiro ventrículo contém o plexo corioide. Contém plexo corioide que
produz mais líquido cefalorraquidiano. Tá certo? Aqui nós temos uma comissura anterior, aqui atrás comissura posterior, que mais? Hipotálamo aqui embaixo, hipotálamo, o subtálamo ele fica localizado aqui, ó, onde eu estou pintando de preto, subtálamo. Já, deixa eu só ver se não, aqui não tem falando. Não tem falando sobre subtálamo, não. Tá certo? Mas o subtálamo, aqui nesse texto aí não tem falando, não. Mas é uma região do cérebro que vai desempenhar um papel fundamental também em funções motoras, tá certo? Então o subtálamo aí está relacionado, subtálamo aqui, está relacionado com funções motoras, beleza? Funções motoras. Não é muito descrito em algumas literaturas, nem relaciona muito, faz menção ao subtálamo, tá certo? Porém, o subtálamo ele contém um núcleo chamado de núcleo subtalâmico, tá certo? Que está envolvido aí no controle motor, beleza? Controle motor. Show? Então, bora lá. E tálamo, aqui embaixo, hipotálamo, aqui atrás, epitálamo, contendo a glândula pineal. Epitálamo contendo a glândula pineal. Sulco, aqui nós temos um sulco, tá certo? Um sulco. Esse sulco intertalâmico, ele vai até esse ductozinho aqui. Ó. Isso daqui é um ducto chamado de aqueduto mesencefálico ou aqueduto cerebral. O líquido cefalorraquidiano vai sair do terceiro ventrículo e vem para o quarto ventrículo, passando através desse aqueduto. Já a gente vai falar um pouco mais sobre esse aqueduto, tá certo? Suco hipotalâmico, o suco hipotalâmico, que é esse aqui, ó. Suco hipotalâmico, ele vai sair do forame interventricular, suco hipotalâmico, vai passar aqui e vem até o aqueduto mesencefálico, tá certo? Então, esse é o suco hipotalâmico. Se estende do aqueduto cerebral, o aqueduto mesencefálico, até o forame interventricular. Então, aqui nós temos um sulco, tá certo? As porções da parede situada acima desse sulco pertence ao tálamo. Abaixo desse sulco, né, pertence aí ao hipotálamo. Acima do sulco, tálamo, abaixo do sulco, hipotálamo. Beleza? E aqui a gente vai ter a aderência intertalâmica. Aqui, ó. Suco hipotalâmico. Vem do forame interventricular até o aqueduto. Deixa eu trocar essa ponteirazinha. Então, falando de terceiro ventrículo. Está aqui o terceiro ventrículo. Terceiro ventrículo é uma cavidade, tá certo? Preenchida por líquido cefalorraquidiano. Terceiro ventrículo. Aqui no meio não tem cavidade porque tem aderência intertalâmica, tá certo? Então, do
ventrículo lateral, tudo isso aqui faz parte do ventrículo lateral, tá certo? O ventrículo lateral compreende o primeiro e o segundo ventrículo lateral, tá? Que tem todas essas partes. Aí do ventrículo lateral, que está presente dentro do telencéfalo, esse líquido cefalorraquidiano vai fluir para dentro do terceiro ventrículo, que faz parte aí do diencéfalo. Então sai do ventrículo lateral para o terceiro ventrículo através do forame interventricular. Aí o líquido cefalorraquidiano sai do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo, aqui abaixo, ó, para o quarto ventrículo, através de um ducto chamado de aqueduto mesencefálico ou aqueduto cerebral. Aqueduto do mesencéfalo ou mesencefálico ou aqueduto cerebral. Beleza? Então, olha, as cavidades do telencéfalo são os ventrículos laterais, já citei. No diencéfalo, as cavidades no diencéfalo é chamado de terceiro ventrículo, já falei também. No mesencéfalo, o aqueduto de Sylvius. Aqueduto de Sylvius é um epônimo, tá certo? Um termo mais médico para isso, tá certo? O termo anatômico que a gente costuma chamar é de aqueduto mesencefálico ou aqueduto cerebral, tá? Então, no mesencéfalo, o aqueduto de Sylvius, e na protuberância da parte do bulbo está o quarto ventrículo. Beleza? Está o quarto ventrículo. Tálamo. Tálamo. Já falei, corresponde até 80% do diencéfalo. 80% do diencéfalo é tálamo, olha, é essa estrutura ovalada, duas massas volumosas, direita e esquerda e direita, de massas volumosas, de substância cinzenta, forma ovoide, por isso o nome tálamo. Tem papel importante na associação e coordenação do funcionamento do córtex cerebral. Beleza? Então, muitas informações que vão para o córtex, né, passa pelo tálamo. Tá? Agora, esse tálamo, pessoal, ele é constituído de vários núcleos. Olha aqui, o tálamo contém cerca de uma dúzia de núcleos importantes. Então, são vários núcleos, vários núcleos. Tá aqui tálamo, um tálamo direito, um tálamo esquerdo. Então, vários núcleos constituem o tálamo. A anatomia dele é um pouco complexa, beleza? A anatomia do tálamo é um pouco complexa. Tem cerca, no córtex sagital mediano do encéfalo, faz parte da parede do terceiro ventrículo, tá bom? Então, o tálamo vai conter cerca de uma dúzia de núcleos importantes, cada um deles enviando feixes de axônios para determinadas partes aí do córtex cerebral, beleza? Nós temos essa lâmina medular aqui, tá vendo? Aqui esbranquiçado, chamada de lâmina medular. Tem uma forma de Y, tá certo? Composta de substância branca. Vai dividir o núcleo em três grandes grupos, tá certo? Em 3 grupos. Um grupo anterior, um grupo mediano e um grupo lateral. Anterior, mediano e lateral, tá certo? Que mais? Os impulsos aferentes. O que são impulsos aferentes? É que saem dos tecidos, né, por exemplo, dos tecidos do corpo e vão para o sistema nervoso central. Tá certo? Então, os impulsos aferentes de todos os sentidos conscientes, exceto o olfato, novamente, exceto o olfato, convergem para o tálamo, tá certo? Vão para o tálamo. Beleza? Aí bora lá. Então nós temos aqui vários núcleos, tá certo? Nós temos aí, se você puder observar, né, nós temos aí vários núcleos. O núcleo ventral posterior, tá certo? O núcleo ventral posterior. Olha aqui, ó, núcleo ventral posterior. Perdão, posterolateral. Núcleo ventral posterolateral, tá certo? Aqui em azulzinho mais escuro, tá certo? Esse núcleo, ele vai agir como uma estação de retransmissão de informações sensitivas, tá certo? Então,
ele vai enviar essas informações, ele recebe essas fibras aferentes e envia essas informações sensitivas para áreas primárias do córtex cerebral. Beleza? Então, todas as informações sensitivas, informações, todas não, né? Informações sensitivas do tecido, né? Por exemplo, da pele, eu estou sentindo aqui a temperatura do ambiente. A informação sensitiva. Esses feixes de axônio, né, envia essa informação para esse núcleo ventral posterolateral e dele é distribuído aí para o córtex cerebral, tá certo? Outra, o corpo geniculado medial. Corpo geniculado medial. Porque o corpo geniculado aqui fica posterior, o corpo geniculado vai ter tanto medial quanto lateral, tá certo? Geniculado tanto medial quanto lateral. Primeiro, o geniculado, corpo geniculado medial. Ele está envolvido aí na recepção de estímulos auditivos e transmite para o córtex auditivo, tá certo? Então, ele vai fazer, ele recebe essas informações sensitivas e transmite, tá certo? O corpo geniculado lateral. O corpo geniculado lateral já são os estímulos visuais, tá certo? Corpo geniculado lateral, esse que está aqui embaixo, ó, ele está envolvido aí na transmissão dos estímulos visuais. Beleza? Então, e são vários, tá certo? São vários, como já disse aí, né? Uma dúzia aí de núcleos, tá certo? Então, os estímulos sensitivos não são os únicos tipos de informações, né? Deixando bem claro, não são os únicos tipos de informações que são retransmitidas pelo tálamo. Ele recebe e retransmite. Não são apenas os sensitivos, tá certo? Qualquer parte do encéfalo que se comunique com o córtex, precisa passar antes aí pelo tálamo, né? Por núcleos aí presentes no tálamo. Beleza? Então, essa parte da neuroanatomia é bem complexa, tá certo? Show? Além disso, pode amplificar ou suavizar sinais encaminhados para o córtex cerebral. Ele pode fazer como é que eu posso dizer? Pode fazer essa função aí, né? De amplificar o sinal ou suavizar esses sinais que são encaminhados para o córtex, tá certo? Por exemplo, você consegue se concentrar numa conversa com uma única pessoa na lanchonete, se mesmo estando um barulho horrível ao lado, né? Então você filtra o que você está prestando atenção, tá certo? Então essas informações sensitivas chegam de igual modo, várias conversas, mas você consegue focar somente em uma, tá certo? Então você está amplificando aquele sinal, então você está dando mais atenção a ela. Beleza? Beleza. Então tálamo aí, uma estrutura bem complexa, envolvendo processamentos sensoriais motores, do controle emocional, do controle de ativação do córtex cerebral. Então, falou em tálamo, núcleos, córtex cerebral. Consiste em núcleos que recebem informações, cada um dos sensoriais, repassam, Então, tudo isso que eu falei, tudo isso que eu expliquei aqui, né, tá bem resumido aqui nesse slide. Nesses slides, né, a parte do texto. Hipotálamo. Hipotálamo está aqui, ó. A parte que está abaixo do sulco talâmico, né? Situado abaixo do tálamo. Funções relacionadas principalmente com o controle de atividade visceral, tá? Compreende estruturas situadas no assoalho do terceiro ventrículo, abaixo do sulco hipotalâmico, já citei isso aqui. Tá bom? Então, o hipotálamo está situado entre o quiasma óptico, né? E a margem posterior dos corpos mamilares. Certo? Então, quiasma óptico e a gente tem os corpos mamilares. Deixa eu ver se tem estrutura mais. Quiasma óptico
e aqui atrás o corpo mamilar. Então, o hipotálamo está nessa região. Está vendo que o hipotálamo também ele vai ter vários núcleos. Hipotálamo também é constituído aí de muitos núcleos, tá certo? Contém cerca de uma dúzia de núcleos também, tá certo? Regulação, função desses núcleos. Regulação é o centro de alimentação, né? Regula isso, a fome. Centro de saciedade. Leptina, né? Que é um polipeptídeo liberado na circulação sanguínea pelas células adiposas, quando o suprimento do alimento se encontra em níveis adequados, tá certo? Na ausência, causa hiperfagia. Então, nós vamos ter a produção, né, de leptina pelo hipotálamo, tá certo? Então, nós temos aí várias funções, né, regulatórias dadas pelo hipotálamo, tá certo? Então, regulação da sensação de fome e sede, tá certo? Ao detectar concentrações de nutrientes, determinados nutrientes e sais no sangue, determinados neurônios, corpos de neurônios do hipotálamo vão mediar a sensação de fome e sede. Beleza? Então, ela vai perceber isso e vai transmitir isso. Beleza? Também é função do hipotálamo regular ciclos de sono e vigília, não somente a glândula pineal, né, lá no epitálamo, mas também o hipotálamo faz isso, agindo com outras regiões, por exemplo, já citei, né, a glândula pineal. O núcleo supraquiasmático, esse amarelinho aqui, ó. Esse núcleo supraquiasmático é o relógio biológico e também é denominado como um relógio biológico do nosso corpo, esse núcleo supraquiasmático. Supraquiasmático por quê? Porque está acima do quiasma óptico. Beleza? Ele gera ritmos circadianos diários envolvidos com isso, sincroniza respostas, informações escuro-claro, ele consegue interpretar isso, detecta isso pelo nervo óptico, beleza? E em resposta a esses sinais, o núcleo pré-óptico também, núcleo pré-óptico aqui, ó, em laranjinha, na parte mais anterior desses núcleos do hipotálamo, esse núcleo pré-óptico vai induzir o sono, tá certo? Então, não é somente o epitálamo e a glândula pineal produzindo melatonina, não. É um conjunto de fatores, tá certo? Outros núcleos hipotalâmicos perto do corpo mamilar também vão mediar essa informação aí do despertar do sono, tá certo? Então, envolvido aí nesse ciclo, no ciclo biológico aí do sono, tá certo? Nos ciclos de sono e vigília, beleza? Também hipotálamo, ele é envolvido com a formação de memória. Esse núcleo mamilar aqui, ó, que faz parte do corpo mamilar, esse núcleo mamilar, no corpo mamilar, recebe muitos estímulos de estruturas que processam a memória do cérebro, tá certo? Por exemplo, aí o hipocampo. Então, recebe aí várias informações disso e processa e está envolvido diretamente com a formação da memória. Então, o hipotálamo não é somente uma regiãozinha que está abaixo aqui do sulco hipotalâmico. Não, o hipotálamo constituído de vários núcleos e com informações regulatórias do nosso corpo de grande relevância. Beleza? Então já vimos aí, tálamo, já vimos hipotálamo, cada um com seus diversos núcleos, tá certo? E agora citando aqui, né, já falei mais para falar mais do mesmo, falando sobre o epitálamo. Epitálamo que contém aí a glândula pineal em forma de cone de um pinheiro. Por isso, pineal tem essa definição, né? Em forma de cone de um pinheiro.
Epitálamo limita posteriormente o terceiro ventrículo, então aqui a parte posterior do terceiro ventrículo é epitálamo. O que mais? Acima do sulco hipotalâmico. Sulco hipotalâmico vai do forame interventricular, vai do forame interventricular até o aqueduto, tá certo? Forame interventricular e o aqueduto, tá certo? Então, está acima desse sulco, tá aqui, acima do sulco hipotalâmico, já na transição com o mesencéfalo. Seu elemento mais evidente é a glândula pineal ou epífise, né? Glândula pineal, uma glândula endócrina, de forma piriforme, número ímpar, que repousa sobre o teto mesencefálico. Já já a gente vai ver um pouco sobre essa parte do mesencéfalo, e a gente vai ver o que é o teto do mesencéfalo, beleza? Mas o epitálamo tem essa função aí em produzir a melatonina e regular esse ciclo sono-vigília. Ritmos circadianos, produção de melatonina à noite, sincronização dos ritmos fisiológicos com o ritmo ambiental. Então tá de noite, nosso corpo tem que se comportar, né? Se preparar aí para dormir. Então tem que perceber que já está escuro, né? O sol já se pôs e que é momento da gente descansar. Então isso é regulado em parte pela glândula pineal que irá produzir a melatonina. Subtálamo. O subtálamo que eu estava procurando no slide lá atrás, mas subtálamo aqui. Está aqui o subtálamo. Acima aqui do mesencéfalo, certo? Compreende a zona de transição entre diencéfalo e o tegumento do mesencéfalo, que é embaixo é mesencéfalo, se localiza abaixo do tálamo, aqui tálamo, aqui no assoalho do tálamo nós temos subtálamo, tá? Sendo limitado lateralmente pela cápsula interna e medialmente pelo hipotálamo. O elemento mais evidente do subtálamo é o núcleo subtalâmico. Então, a gente não está vendo aqui o núcleo subtalâmico, mas é parte constitutiva aí do subtálamo, tá certo? Então, a gente pode definir o subtálamo como uma região do diencéfalo, tá certo? Que é uma parte do cérebro localizado entre tálamo e mesencéfalo. Então, já definimos aí a posição do subtálamo, certo? Composto por várias estruturas, sendo o núcleo subtalâmico a estrutura mais evidente. É mais evidente, mas mesmo assim a gente não observa aí esses núcleos, o núcleo subtalâmico na literatura. Muitas delas não demonstram claramente isso. A função principal está relacionada com o controle de movimentos e funções motoras. Então, subtálamo, movimento, funções motoras, tá certo? Por exemplo, o núcleo subtalâmico, ele faz os circuitos cerebrais envolvendo o controle do movimento. Então, definimos localização do subtálamo e estruturas que constituem o subtálamo, um núcleo subtalâmico e uma função, né, bastante envolvida no controle motor. Beleza? Então temos aqui ó, o núcleo subtalâmico nesse corte, podemos observar aqui em rosa, né, o núcleo subtalâmico. Beleza? O núcleo subtalâmico, papel importante nos circuitos existentes no córtex cerebral e dos núcleos da base, fundamentais não só para a regulação da motricidade, de destaque a isso, mas também para a coordenação do comportamento e da cognição. Beleza? Qual a função? Núcleo subtalâmico, subtálamo, tem que associar diretamente com controle motor, motricidade. Beleza? Porém, não é a única função. Né? Não é a única função. Também está envolvido aí na coordenação de comportamentos e cognição. Show? Show? Então, mais do mesmo, hipotálamo, envolvendo várias funções, controle de atividade visceral, né? Controle de batimento de coração, enfim, de algumas funções viscerais que vai regular isso.
controle de emoções, regulação de temperatura, sono vigília, fome e sede. Então, hipotálamo, meu amigo, se for lesionado o hipotálamo, né, pode gerar grandes prejuízos aí à homeostase do corpo do indivíduo. Olha aqui essa condição, a condição hemibalismo. Hemibalismo não está relacionado com o hipotálamo, tá certo? Está relacionado com o subtálamo. Lesão do subtálamo causa hemibalismo, alteração de controle dos movimentos. Olha aqui essa condição. A presença do movimento mais enxute no membro inferior direito. Já a presença do movimento mais enxute no membro inferior direito. Já nesse vídeo, nós podemos ver uma paciente que provavelmente teve a presença do movimento mais enxute no membro inferior direito. Já nesse vídeo, nós podemos ver uma paciente que provavelmente teve aí um AVE de núcleo subtalâmico à direita, né, apresentando essa sintomatologia à esquerda. Né? Pode ver um movimento mais circular, dá para ver que é mais em ombro mesmo, né? Esse é o lado sadio, esse é o lado comprometido, né? Que se acentua aí durante a motricidade dela, interferindo até no movimento voluntário. Lembrando que esses vídeos estão todos disponíveis aqui no YouTube. E para terminar, esse paciente já com movimentos um pouco mais amplos, né, de membros inferiores e membro superior também, em arremesso. Dá para ver que ele normalmente é amplo, ó. O início dele é bem abrupto, né? O início e o fim, ele dá um movimento e larga o membro inferior. Esse é o lado sadio, né? Quando perde motricidade voluntária do lado direito, consegue fazer, mas tem uma interferência aí dessa motricidade involuntária. Então, todos esses casos aí que nós vimos, né, são casos de hemibalismo, M metade, né? É um distúrbio em que está claramente, né, envolvido aí com movimentos involuntários, né? Movimentos involuntários, violentos em um lado do corpo da pessoa afetada, certo? Então, subtálamo, eu citei anteriormente, né? Que é uma estrutura que está relacionada fortemente com controle motor, né? Controle motor e as funções motoras do nosso corpo. Então, se o subtálamo ele foi lesionado, né? Pode levar o indivíduo a desenvolver essa condição, né? A desenvolver o hemibalismo. Aí as causas do hemibalismo pode variar, né? Mais frequentemente estão relacionados com lesões ou danos no cérebro, como acidentes vasculares, né, cerebrais, acidentes vasculares cerebrais, tumores também, e algumas doenças neurodegenerativas, tá certo? Algumas doenças neurodegenerativas, se atingir essa região do subtálamo, o indivíduo ele pode apresentar aí o hemibalismo, tá certo? Então, apresentando aí todos esses movimentos desordenados em um lado do corpo, que pode ser intensos ou, vai depender da gravidade, né? Intensos ou mais brandos, né? Mas vão interferir aí claramente, né, no que nós acabamos de ver, vai interferir nas atividades diárias do indivíduo, tá certo? A presença do movimento mais em todos disponíveis aqui no YouTube. Então, pessoal, terminamos aqui essa parte do diencéfalo. Então, concluímos a parte aí do diencéfalo. Agora, vamos partir para a nossa próxima aula do sistema nervoso, anatomia do sistema nervoso central, com a parte do tronco encefálico e cerebelo.